Tudo bem com vocês? A lesão grave de Yuri Alberto é péssima para o clube. Vou te dar detalhes disso, previsão de retorno e quanto tempo o Corinthians deve ficar sem o seu artilheiro. É uma semana decisiva que começa e já tem jogo nesta terça-feira pela Sul-Americana. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. E bora falar do Timão, porque a notícia não é boa. O Yuri Alberto, gente, depois de ter sofrido um trauma nessa partida diante do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, a delegação permaneceu em BH, né? Porque dali segue viagem na tarde dessa segunda-feira, inclusive, para a Argentina, onde encara o Huracan pela Sul-Americana. Eu já vou falar sobre esse confronto. O Yuri sofreu uma pancada, né? Num choque ali com o Gustavo Scarpa e, cara, não conseguia nem caminhar direito, né? No final do jogo, ficou no sacrifício e tudo mais, mas ninguém tinha a real noção da gravidade do assunto, né? Da contusão que ele havia sentido. E aí, depois de exames, o clube acabou revelando o que aconteceu. É uma lesão, uma fratura na coluna, na região da lombar, e com isso ele vai ficar um tempo fora de atividade, o que é uma pena. O Yuri é um cara que sempre se cuida muito, é muito forte fisicamente, ele faz um trabalho todo individual, além daquele trabalho juntamente com o clube, né? Ele tem um trabalho todo individual que faz com que ele resista mais aos impactos, aos choques. Ele é um cara que, por ser atacante, né, muitas vezes tem que jogar de costas, muitas vezes sofre trombada, muitas vezes sofre falta, e o Yuri é um cara que suporta muito isso. Tanto que vocês podem ver os números, né? Se deixar, ele joga todos os jogos. E mesmo quando ele lesiona, ele tem uma facilidade para voltar antes do prazo. Ele teve poucas lesões, mas ele sempre regressa antes do prazo. Quando ele tirou uma vesícula, inclusive, ele voltou em 2 semanas, o que é um período recorde assim, para quem faz esse tipo de cirurgia. Porque ele ficou um tempo fora de combate, né? Então você tem que fazer a operação, você fica ali um período de recuperação sem fazer atividade física. Aí depois, quando ele retoma, muitos jogadores, né, muitos atletas, demoram um tempo, né? E ele, cara, rapidamente voltou de combate e depois emendou, inclusive, uma sequência super positiva ano passado, fazendo muitos gols. Então, talvez tem esse alento aí, um pouco até supersticioso, né? O Yuri, quando ele sofre um tipo de baque clínico, né? Quando ele retorna sempre melhor. É impressionante a capacidade de resiliência que tem o Yuri Alberto. É tentar se apegar aqui no positivo, né? Mas essa fratura, gente, é meio complexo mesmo, né? Eu sou leigo, nunca tinha ouvido falar nessa região. Provavelmente quem acompanha mais a área médica deve ter ouvido falar, eu confesso que não. No processo transverso de uma das vértebras da coluna, acho que é a L1, se eu não me engano, que fica na região da lombar. E aí, o prazo normalmente, né, de recuperação para esse tipo de cirurgia de vértebra, né, a L1, por exemplo, que é a primeira vértebra da coluna, sendo uma projeção óssea lateral que serve como ponto de fixação para músculos e ligamentos. Só para vocês terem uma ideia aí, só para ter uma ideia, né, de como ficou. O clube informou que o atleta foi imobilizado no caso, né, medicado, está estável e com acompanhamento do departamento médico do clube. Essa foi a nota oficial do Corinthians. O prazo médio de recuperação pode variar muito, de 6 a 12 semanas. A gente está falando de, no mínimo, 1 mês e meio até 4 meses. Então, uma média seria uns 3 meses para retorno do atacante. A gente está falando aí dessa reta final até a parada para o Mundial, que tem mais 2 semanas, né, um pouco mais talvez, né, uns 20 dias. Dia 13 de junho começa o Mundial, dia 12, se eu não me engano, a última rodada ali antes da pausa. Ele se ausenta durante todo esse período, depois tem 1 mês aí de pausa, e aí o Yuri não perde nenhum compromisso com o Corinthians, só que quando o campeonato retoma, não só o campeonato, né, o calendário retoma lá em julho, ele ainda não vai estar recuperado. Então, assim, uma projeção inicial e muito superficial é de que o Yuri esteja de volta em agosto, se tudo der certo. A gente está falando aí de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians avançando
na Sul-Americana da disputa dos playoffs para ver se entra nas oitavas. Esses jogos serão disputados logo depois do Mundial, isso o Corinthians classificando em segundo, e depende do jogo dessa terça. E também as oitavas de final da Copa do Brasil, que, se não me engano, acontecem no final de julho e início de agosto. Provavelmente ele perderá também essa fase de oitavas de final. E aí, depois disso, o Yuri provavelmente estará de volta. Tem uma questão aí também envolvendo a janela de transferências, né? Existiu uma informação, vários portais deram, o próprio Craque Neto, que o Wolverhampton, que está cedendo, né, o Matheus Cunha para o Manchester United. O Matheus Cunha não é mais um centroavante, né? Ele jogou como 10, né, nessa última temporada pelos Wolves lá, do Vitor Pereira. Mas 60 milhões de libras essa venda do brasileiro do Wolverhampton para o Manchester United. Os caras estão com caixa e querem um jogador que eles vêm perseguindo há algum tempo, né? O Yuri já esteve no radar da Premier League há muito tempo, em várias janelas. Eles teriam dinheiro e se chegarem com uma proposta considerável, a gente sabe que o Corinthians tem 50% do Yuri e que para você vender o Yuri e negociar o Yuri tem que ser algo muito vantajoso, e sabemos também da vontade do Yuri em jogar na Premier League, no futebol inglês. O Yuri que já tem 24 anos. Agora eu fico me perguntando, será que o clube estava esperando essa venda? Porque, cara, tinha que vir uma proposta na faixa dos 35 a 40 milhões de euros para ser interessante para o clube. Que aí, ok, você embolsar esse dinheiro, 17 a 20 milhões de euros, não é o ideal, mas porque você está perdendo o teu artilheiro, é o cara que faz a diferença no teu time, mas é um valor considerável por 50% e tem a vontade do jogador. Será que o Corinthians, por conta dos problemas financeiros, estava esperando essa proposta para negociar o Yuri e aí depois buscar uma reposição, porque eu acho que seria bem difícil, ou a partir de agora isso meio que esfria? Os clubes vão olhar a lesão do Yuri e isso pode até, entre aspas, bem entre aspas, né, ajudar o Corinthians a ficar com o Yuri mais um tempo, né, já que ele vai precisar de um tempo de recuperação. Às vezes não quer dizer, né? O próprio Palmeiras contratou o Paulinho, vocês lembram, lesionado, com uma fratura na canela, na perna, né? E ele demorou para se recuperar, mas o clube contratou ele mesmo sabendo que ia demorar um tempo para ele estrear. Se houver convicção dos caras, eu acho que eles vão contratar mesmo ele tendo esse tipo de lesão, que não é uma lesão crônica, algo do joelho, algo que pode, sei lá, significar alguma queda de rendimento. É uma fatalidade, né? Uma questão da lombar aí que ele vai corrigir e é um tratamento conservador, né? Tem que esperar. Para depois o Yuri poder estar à disposição. Então a gente não sabe agora em que pé fica isso. Será que a proposta vai vir? Será que o clube estava esperando essa proposta? Será que isso dá uma esfriada e com isso o Yuri vai ficar mais tempo aqui no Corinthians? O fato é, hoje ele é jogador do time e ele só deve voltar no mês de agosto. Esse jogo contra a Sul-Americana, eu duvido muito que marque o retorno de Memphis Depay e Rodrigo Garro. Imaginava que eles estivessem à disposição e pudessem entrar alguns minutos contra o Atlético Mineiro, porque o Campeonato Brasileiro, me parece, seja uma prioridade do clube. Só que aí tem a questão do gramado sintético, deles estarem voltando, especialmente o Garro, né, que tem uma questão de joelho, e está há muito tempo parado. Eu não acho que o Dorival vá colocá-los nesse jogo da Sul-Americana, embora a necessidade, se é que o clube pretende alguma coisa na Sul-Americana. O fato é, eu acho que eles, dependendo do que acontecer durante a semana, devem entrar no final de semana, porque o Dorival falou que eles estão num período de transição, que ele não quer utilizá-los de uma maneira que ele possa perdê-los ali na frente e tudo mais. Então, o jogo contra o Huracan assim, é uma visão, né? Até pela postura que o Corinthians tem tido na Sul-Americana. Ele é uma vamos ver no que dá. me faltou até uma expressão um pouco mais sintética, né? Que sintetizasse mais o que eu queria dizer. Mas é isso, vamos ver no que dá. Então acho que o Dorival vai dar uma baita mesclada no time, vai dar uma descansada na galera e vai ver o que acontece. É um jogo fora de casa, só que assim, tá muito claro que o foco do Corinthians está no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está classificado para as oitavas e ali na frente, né, quando o Dorival recuperar todo mundo, pode ser que o Corinthians consiga avançar bem, mas a Sul-Americana nunca foi prioridade, sabemos disso. O Corinthians, para classificar em primeiro direto para as oitavas, ele precisa vencer o Huracan fora de casa por uma diferença de 4 gols de diferença. Por uma diferença de 4 gols de diferença. Redundante aqui. Por quê? Porque o saldo está 8-1. E é o primeiro critério de desempate. E o Huracan tem 11 pontos e o Corinthians tem 8. Ou seja, vencendo vai a 11.
Qual é o critério? O saldo, tá 8-1. Fazendo 4 gols de diferença, o Corinthians vai a 5 de saldo e os 8 de saldo do Huracan se tornam 4. E aí o Corinthians no 5-4 acaba passando de fase, no critério de desempate. 4 gols de diferença, gente. Tem que meter 4-0 nos caras, 5-1. É muito difícil. Então, a tendência, não sei se nem a tendência, mas a possibilidade é classificar em segundo. Só que para isso precisa ganhar o jogo, tá? Por quê? Porque o América de Cali tem um pontinho menos que o Corinthians. E ele vai ganhar do Racing do Uruguai, que é o pior time do grupo e que perde de todo mundo. Ganhando, ele vai passar o Corinthians. Então, empatando, o Corinthians perde a segunda vaga para o América de Cali. Então, mesmo que não sejam os 4-0, o Corinthians vai ter que ganhar do Huracan de qualquer maneira para classificar em segundo no grupo. E aí disputar os playoffs. O Corinthians quer isso, vai fazer esse esforço, vai se entregar para essa Sul-Americana? Eu, honestamente, não sei responder para vocês. Então, vamos ter que acompanhar a escalação que o Dorival vai colocar em campo. E agora, sem Yuri Alberto, provavelmente sem Memphis, sem Rodrigo Garro, que já estava fora, sem Gustavo Henrique. Vai ser um time bem alternativo. O que vocês acham que deve acontecer nessa terça e o que vocês acharam aí da notícia do Yuri? Que tristeza, né? O cara que está numa fase espetacular, poderia ser chamado para a seleção brasileira, agora vai ter que esperar um tempinho para voltar, mas a gente conhece o Yuri, ele vai voltar ainda mais forte. Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira, meu amigo. Olha que notícia boa, né, para o Hugo Souza, torcedor corintiano também que gosta de comemorar, né, as convocações aí de seus jogadores. Foi uma das grandes novidades, tá? Goleiros, Hugo Souza, Alisson e Bento. Vou aproveitar e falar, né, a convocação para você. Defensores, Alexandro do Flamengo, né, Alexandro do Lille, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Carlos Augusto, ex-Corinthians, tá? Léo Ortiz, né, do Flamengo, Marquinhos do PSG, ex-Corinthians também, Wanderson, né, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Andrés Pereira do Fulham, Andrei Santos, né, do Estrasburgo, aquele ex-Vasco, né? O Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Ederson do Atalanta, ex-Corinthians, Gerson, né, do Flamengo, os meio-campistas, tá? Atacantes, o Antony, tá no Betis, né, aquele ex-São Paulo, Estevão, Palmeiras, Martinelli do Arsenal, que fez base no Corinthians, Matheus Cunha do Wolverhampton, né, por enquanto, Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham e o Vini Júnior do Real Madrid. O Ancelotti que não levou o Rodrigo, né? Enfim, nunca achei nada demais no Rodrigo. Acima Ancelotti, que deixou o Neymar fora também. Tá certinho. E parabéns por levar o Hugo Souza. Começou bem, Ancelotti. Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. O Corinthians mudou um pouco a estratégia em relação a buscar um goleiro no mercado da bola. A ideia do Corinthians é contratar um goleiro que tenha condição também de ser titular, um goleiro com bom potencial, porque, né, a cúpula corintiana entende que com as convocações que o Hugo Souza deve ter, né, de formas aí, sequenciais pelo técnico Ancelotti, o Carlo Ancelotti, a cúpula corintiana acredita que o Corinthians corre o risco, inclusive, de perder o Hugo Souza na janela, tá? Podendo ser negociado com algum clube aí do futebol europeu. Então, a diretoria do Corinthians, e quando eu falo diretoria hoje, você pode estar... Vamos resumir a Dorival, por incrível que pareça que não é diretor, né, mas é diretor técnico, né, é o técnico do time, e o Fabinho Soldado, tá? Eles que estão pensando nisso, na verdade. Existe, assim, um temor, tá? E até não é temor, né? Isso daí faz parte do profissional. Isso o Corinthians tem... isso o Fabinho tem pensado corretamente, é o pensamento de um profissional. Ele tem que prever o que vai acontecer e o que pode acontecer realmente. Já tem algumas consultas em relação ao Hugo Souza, tá? Existem essas consultas, não tem proposta oficial ainda ao Hugo Souza, mas tem consulta. E agora, com a convocação para a seleção brasileira, e deve ser convocado ainda, né, para outras convocações, o Corinthians acredita que o Hugo Souza vai virar em um grande alvo no mercado da bola. Então, o Corinthians quer trazer um goleiro para substituí-lo nas convocações, para substituí-lo quando ele não puder jogar, e também, se ele for vendido, que esse goleiro já tenha a condição de ser o titular do time. Então, não pode ser um meia-boca, né? Por exemplo, saiu a informação que o Corinthians sondou um goleiro de Portugal, não tenho essa informação, tá? Goleiro Kevin, né, de 30 anos, que defende o Moreirense de Portugal, não tenho essa informação. O Corinthians queria o Matheus Magalhães, que está
negociando com o Grêmio, tá no Ajax, mas pertence ao Braga, e o Santos do Atlético Paranaense. Eles entendem que esses sim poderiam já chegar, fazer uma boa sombra e assumir, tá? Mas agora eles estão também de olho em outros nomes para tentar uma cartada um pouquinho melhor, né? Caso o Hugo seja vendido e o Corinthians já tem um goleiro ali já na sequência para assumir o gol, tá certo? Deixa o like, aliás, esse pensamento já era antes da convocação, tá? Que eles esperavam. Com a convocação agora, então, meu amigo, aí pode ter certeza que vai ser esse o pensamento. Fala, fiel. Dorival Júnior tomou sua decisão. O Timão vai com força total para a Argentina. O técnico esboçou o time titular e cobrou atitude máxima contra o Huracan pela Sul-Americana. Bora conferir os detalhes dessa preparação, direto das palavras do treinador. Segundo o portal Meu Timão, Dorival esboçou a escalação titular no treino deste domingo e deixou claro que quer o Corinthians com o mesmo espírito mostrado contra o Atlético Mineiro, agora fora de casa contra o Huracan. Ele declarou, abre aspas, espero uma equipe com o mesmo espírito, a mesma determinação e o mesmo comprometimento para buscarmos essa classificação que é muito importante, fecha aspas. O treino foi mais intenso, com praticamente todos os titulares em campo. A ideia é não poupar ninguém para esse confronto decisivo. Dorival mostra que entendeu o que a torcida quer. Raça, entrega e responsabilidade em campo. Mesmo com um calendário pesado, ele não quer saber de poupar, e isso mostra o quanto ele está levando essa competição a sério. E essa decisão pode ser crucial para manter o Timão vivo internacionalmente. Mas será que dá certo repetir a dose com força máxima de novo? Ainda segundo o Meu Timão, o técnico reforçou que mesmo fora de casa, o Timão precisa manter o espírito aguerrido para não deixar escapar a liderança no grupo sul-americana. Jogar fora de casa não é desculpa, temos que impor nosso jogo e saber sofrer quando necessário. Palavras do Dorival Júnior. O duelo será na terça-feira e uma vitória praticamente garante o Corinthians na próxima fase da competição continental. A postura mudou. O Corinthians vai para a Argentina para vencer e não é só para se defender. E com essa nova mentalidade, a Fiel pode voltar a sonhar com conquistas em 2025. Dorival já começou a deixar sua marca. E aí, Fiel, você acha que Dorival tá certo em escalar força máxima mesmo com a sequência pesada de jogos? Comenta aqui, deixa o like e compartilha com mais corintianos. Agradecimento especial aos membros mosqueteiros Lenuel Silva da Cunha, Gerci Romão e Osmir Ribeiro. Vocês fortalecem demais o canal. Quer apoiar também? Seja membro e faça parte da tropa do 1910. Aqui você vai encontrar conteúdo exclusivo, prioridade nos comentários e muito mais. Valeu, galera, e vai Corinthians!